Salve, turma! Boa noite a todos que nos escutam. É um prazer conversar com vocês essa noite. Eu sou o Dr. Júlio Alencar, sou médico assistente supervisor do pronto-socorro de clínica médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu tenho o prazer de discutir sobre a autonomia do paciente com Covid-19 em estado crítico. Para essa discussão, eu convido a doutora Tamires Capello. Deixo com que ela se apresente para nós agora. Tamires, muito boa noite. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro de tudo, agradeço o convite aí, pessoal, de estar aqui com vocês nessa noite, discutindo um tema tão delicado nesse momento que nós estamos vivendo aí na pandemia. Eu sou Tamires Capello, eu sou advogada especialista em Direito Médico, mestre em Direito Constitucional, doutoranda em Saúde Pública na USP, e também sou gerente jurídica do Hospital IGESP, do Centro Transmontano de Saúde de São Paulo. Então, hoje a gente vai debater um pouquinho aí sobre a autonomia do paciente, voltado especificamente, sobre os pacientes em estado crítico do Covid-19. Então, acho que tem um tema aí bem controverso, muitas linhas para a gente bater um papo bem bacana aí. Muito obrigado, Tamires. Eu aproveito a oportunidade para agradecer também a Manoli Educação, pelo convite e essa plataforma com que a gente consiga se comunicar. Eu vou contar um segredo para todo mundo que nos assiste agora. Eu e a Tamires, a gente discutiu muito pouco antes dessa aula, porque eu queria trazer para vocês as dúvidas nua e crua que foram se desenvolvendo ao longo dessas últimas semanas, meses e já um ano, que eu tenho lidado com pacientes com Covid-19. Mais do que todas as dúvidas assistenciais, definição de tratamentos, definições de medicação, discutir com o nosso paciente sobre a autonomia e discutir com o nosso paciente sobre possibilidades de tratamento, ainda mais com tanta informação e, infelizmente, com tanta fake news, é algo que é muito importante. Tamires, para que a gente comece a discussão, eu queria te trazer um caso clínico muito rápido. Tá? Paciente, masculino, 38 anos, admitido no departamento de emergência com insuficiência respiratória pela Covid-19. Um paciente precisando de cada vez mais oxigênio, em que nós trocamos todas as formas de oxigenoterapia de forma não invasiva. Mesmo assim, esse paciente precisaria ali de uma intubação orotraqueal e ligar a ventilação mecânica para aumentar os níveis de oxigênio no sangue desse paciente. O paciente está acordado, com uma saturação baixa, e ele recusa ser intubado. Porque, pelo que ele leu nas últimas semanas em redes sociais, a intubação de paciente COVID mata. Eu, como médico, indico o procedimento para salvar a vida dele. Mas o paciente recusa. Como que, como médico e de forma ética, eu devo proceder diante dessa situação? Olha só, doutor Júlio, aí já é uma situação, acho que os médicos estão vivendo bastante isso, na realidade. Porque, infelizmente, a gente está dentro dessa era digital, que é muito legal, muito bacana, muito promissora, só que, infelizmente, a gente recaiu aí no mundo da fake news. Então, muitas informações falsas, ainda mais voltadas à Covid, são divulgadas e acabam contaminando, a cabeça da população, principalmente do pessoal que é leigo, na saúde. Então, causa muito medo, causa muito susto, a pessoa tem medo de morrer, enfim. Mas quando a gente conversa, isso é muito importante, sobre pacientes, sobre medicina, sobre direito médico, que eu chamo, eu não falei anteriormente, mas eu coordeno um curso de pós-graduação em direito médico da FASIG, e a gente tem muitas discussões lá relacionadas a isso com os médicos, profissionais da saúde. E eu gosto sempre de fazer um corte, como eu costumo fazer quando os médicos me perguntam essas questões mais polêmicas que envolvem bioética, direito, assistência técnica, enfim. O paciente que você me passou no caso clínico, pelo que você já me falou, ele entrou antes no hospital, ele não chegou no estado crítico. Tô certa ou tô errada? Tá certo, ele não chegou no estado crítico. Ele chegou e foi piorando ao longo de horas.
Tá, então o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer um corte, né? Eu sempre falo, quando a gente vai falar sobre respeito da autonomia da vontade de um paciente, que é um princípio basilar da bioética, é um direito constitucional, tá, do Estado, é um dos direitos mais sensíveis do ser humano, está ligado ao direito à vida, ao direito à saúde, e ele está lá para ser respeitado. Então, nós, né, indivíduos, como indivíduos, nós temos o direito à autonomia de autodeterminar a nossa vida, de autodeterminação, de determinar nossa personalidade, de como eu quero viver, de também como eu quero morrer. Né? Então, tem toda a questão da terminalidade aí, que a autonomia da vontade, ela rege isso. E quando eu falo de um paciente que ele está ali, ele tem todo o conhecimento do quadro dele, e ele recusa não a terapia, né? Eu estou falando de uma recusa terapêutica. Eu não quero ser tratado. Só que quando isso acontece, os médicos falam, e minha ação, e meu juramento? Né? Como que eu fico perante o Conselho Federal de Medicina, perante a legislação? Eu posso responder civil, eu posso responder penalmente, eu posso responder administrativamente. Então, o médico ele fica ali numa encruzilhada, né? Mas o que a gente é bom a gente fazer para o médico ele ficar mais seguro, né, quando ele se depara com um quadro clínico aí que você acabou de me passar? Vamos separar as situações. Vamos supor, eu vou sair um pouquinho do seu caso, tá? Eu vou para um caso um pouco mais crítico. Vamos supor que o paciente entrou na unidade, ele está em estado totalmente crítico, ele já entrou em hipóxia, ele está com uma saturação péssima, e assim, ele não consegue nem sequer expressar o seu discernimento. Por quê? Porque a partir do momento que ele entra em hipóxia, você pode falar muito melhor do que eu, o discernimento dele já não é mais o mesmo. A gente já tem aí um vício, né? Temos um vício, ele não consegue raciocinar, dirimir a informação que a equipe médica está passando para ele, ou consegue. Ele já está ali arroxeado, falta de ar, desesperado, saturação, frequência cardíaca, tudo estabilizado. Como que um paciente desse ele consegue fazer uma declaração de vontade que eu posso considerar válida? Ele não consegue. Nesse caso, quando o paciente chega nesse caso crítico, né, ao ponto dele não conseguir, vocês médicos, né, a equipe multidisciplinar, consegue ver nitidamente que há fatores que alteram a vontade dele, seja substâncias medicamentosas, seja a parte fisiológica, né, a criticidade do estado dele. O ideal a fazer realmente aí vocês prescreveram que tem que ir para ventilação mecânica, tem que ser entubado, ele tem que ser entubado. Porque o que ele falar ali, como que eu garanto que aquilo é realmente a vontade dele e não é uma influência, um vício no discernimento dele? Imaginem só se vocês realmente fossem processados por omissão de socorro de um paciente desse, porque naquele momento ele falou não quero, tá? Vai cair numa perícia, obviamente. E o que o perito vai olhar? O prontuário. E assim que ele vê o prontuário, ele vai querer ver exatamente se o paciente tinha ou não condições de expressar uma vontade. Então, nesse caso, quando o paciente entra lá e é uma urgência e emergência, e ele é incapaz, né? Eu falo incapaz, não é genuíno, ele não consegue expressar a vontade dele. Então, aí prevalece realmente ali o ato médico de salvar a vida, né? E resguardar a vida. Tá? Você pode me cortar a qualquer momento, viu, Júlio? Senão eu vou aqui nos casos... Não, por favor. Eu acho que foi muito bem compreendido, né? Então, esse paciente que é incapaz de tomar decisão dentro de um contexto de criticidade, para esse paciente, até que se prove o contrário, prevalece a proteção à vida. Então, até que se prove o contrário, manobras de reanimação que vão incluir aí, né, possivelmente, a intubação orotraqueal. Agora, outro perfil de paciente, é aquele paciente que vai piorando gradativamente e que chegou ainda com capacidade para tomar decisão. Aí já é um outro caso que eu sempre falo, né? O que tem que tomar muito cuidado, principalmente na entrada do paciente, na admissão do paciente, né? As instituições, elas têm que estar muito preparadas com isso. O paciente entrou, ele tem o diagnóstico de COVID, ele está ali, né, com algumas situações que implicam na internação dele, ele vai para oxigenoterapia, enfim, ele está em enfermaria, mas ele está totalmente, né, bem, ele consegue expressar opinião, ele consegue entender o que os médicos estão falando, então você, médico, consegue ver que o que você falar ali, ele vai conseguir compreender. E vamos supor que ali chegou, o que é o ideal fazer? Você já percebeu que ali tem um prognóstico, porque dá para perceber que tem um prognóstico negativo, você está vendo o exame, você está vendo a evolução, você está percebendo que o paciente pode ter uma piora, né, uma piora clínica ali. O correto,
o ideal, o melhor dos mundos. Eu sei que na realidade do dia a dia ali onde vocês estão, vocês não conseguem fazer o melhor dos mundos sempre, né? Mas qual que é o ideal? Você vai conversar com esse paciente já no início do quadro dele. Olha, daqui para frente, se a sua doença piorar, nós teremos essas saídas: ventilação, intubação. Se isso acontecer, você está ciente, você quer que eu siga assim, como que vai ser? Vamos supor, agora ele virou e falou assim, eu não quero. Eu estou bem certo, eu vi lá no grupo do WhatsApp que realmente mata e eu não quero morrer, porque eu vi lá que quem entrou no tubo morreu. É o que está acontecendo, né? Os médicos relatam muito isso. E nesse caso, você percebe que há um vício também da vontade dele, ele não está totalmente informado, esclarecido. Ele está diante de uma fake news. Qual que é o papel da equipe médica nesse momento? É esclarecer. É a comunicação, Júlio. É a comunicação que tem que ter. E não é só do médico, tá? Eu falo de toda a equipe, dos psicólogos, assistentes sociais, os enfermeiros. Então, é nesse momento que o médico entra para informar e esclarecer. Um dos princípios basilares da bioética, o consentimento. Então, você vai chegar lá e falar, olha, vem cá, vamos conversar. Não é assim que... Eu sei que não tem esse tempo, né, gente? Vamos ser realistas, mas enfim. É assim que acontece, isso é uma fake news. Se você não for pro tubo, você vai morrer, enfim, você explica. Se mesmo assim, após todas as explicações, tudo muito bem, né, ali conscientizado, vocês falaram tudo, deu as explicações do risco-benefício, e ele fala, olha, eu sei que eu tô piorando, mas infelizmente eu não quero esse fim para minha vida, eu não quero entrar e ser entubado. Aí, nesse caso, vocês têm aí uma diretiva antecipada da vontade dele. O que o médico tem que fazer nesse momento? Opa, parou. Então, você vai já colocar no prontuário, naquele momento anterior, o paciente relata, depois de esclarecido e informado, que ele deseja seguir assim. Esse paciente não vai perder o tratamento, ele vai ser direcionado a cuidados paliativos, tá? Em enfermaria, ele vai ser cuidado, enfim. Lembrando que não é porque ele falou lá que ele não quer, que ele não possa mudar de ideia. Vamos supor que ele foi para cuidados paliativos e enfermaria. No meio da piora dele, ele vira e fala, gente, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Faça o que tiverem que fazer. Aquela vontade dele anterior é imediatamente revogada. Ficou claro? Perfeito. A diferença dos quadros? Ficou muito claro, Tamires, ficou muito claro. E muito obrigado por uma explicação tão boa. Porque eu acredito que é exatamente aí onde nós estamos agora. É saber diferenciar esse paciente que chega em estado iminente de morte, crítico, em que nós, enquanto equipe de saúde, assumimos o cuidado para esse paciente em proteger a vida, e esse paciente que faz aí um termo de compromisso com a equipe, define suas diretivas antecipadas de vontade. Duas questões sempre esclarecido, né? Sempre esclarecido, né, Júlio? Porque tem que tomar cuidado aí com a parte leiga. Então, sempre uma boa comunicação objetiva, sem muitos termos técnicos, que eu sempre falo. Lembrando que as instituições, muitas já têm um termo de recusa, tá? De plano terapêutico em relação à intubação da Covid. Então, se um paciente desse na enfermaria, ele já vem com essa vontade, vem um termo, ele assina. Lembrando, gente, sempre vale a pena colocar testemunha. A testemunha que eu digo enfermeiros, os técnicos, nunca estejam sozinhos, né, o médico e o paciente. Você vai evoluir falando tudo isso, vai mencionar as duas pessoas que estavam com você no momento, e essas duas pessoas também vão evoluir no prontuário. Aí você está resguardado. Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, sempre quando a gente fala em relação a essas questões, né? Perfeito, Tamires. Uma coisa que é muito importante é a gente tentar entender o quanto esse paciente, né, ele consegue tomar a decisão. O quanto disso corresponde ao valor do paciente e o quanto dessa decisão está embasada naquilo que ele carrega de história. Então, se o paciente diz, doutor, eu não quero ser entubado, porque se eu for entubado eu vou morrer, muda um pouco a compreensão do paciente que diz, doutor, eu não quero ser entubado, porque se eu for entubado, eu vou ficar aí posso ficar com uma alteração muscular e
mãe ficou entubada, é um tipo de situação que eu não gostaria de viver. Então, acho que entender essas diferenças de por que o paciente toma essa decisão é muito importante. E ter a certeza de que o paciente está esclarecido, né? Esse foi um termo que você falou, que eu achei fantástico, Tamires, de entender o quanto esse paciente entende sobre aquilo que ele está conversando e o que ele percebe da escolha que ele não está tomando. Mas o senhor entende que se o senhor não for entubado, aumentam talvez as chances de morrer? Eu acho que dentro desse cenário de tantas incertezas, né, essa é uma dificuldade. É uma dificuldade, ainda mais pelo entendimento, né? Nós estamos lidando com várias pessoas, os termos técnicos, querendo ou não, a gente tem que pensar que o cenário já assusta, né? O leigo, não só o leigo, acho que todos, né, nós estamos bem assim, alarmados com a situação. Então, imagina quantas histórias ele não viu. Ah, mas o fulano entrou no hospital, foi entubado e não saiu. Ah, aquele famoso foi entubado e aí ele não saiu. Aí vem aquela coisa, a pessoa foi entubada, eu vou ficar inconsciente, obviamente, e eu não vou saber o que estão fazendo comigo e capaz de me matarem. Então, é esse pensamento leigo que tem que ser tirado pela equipe médica de falar, olha, isso é um procedimento médico seguro, talvez essa seja a sua única chance. Se você entrar nesse procedimento, talvez você saia daqui melhor do que você entrou. A gente não sabe como o seu corpo vai reagir, vamos dar um tempo para o seu pulmão. Sempre tentar colocar em palavras mais simples. É a questão da confiança médico-paciente. Perfeito, Tamires. Você falou sobre diretivas antecipadas de vontade, que é o meu paciente registrar as vontades dele. E eu, enquanto médico, registrar essas diretivas em prontuário. Isso é uma coisa importante. Prontuário tem aí, até onde eu saiba, fé pública. É isso mesmo? Então, o prontuário vai ter um valor aí, de que se estiver registrado, é algo que talvez, pelo menos é um conceito que eu tinha, não sei se esse conceito está certo. Assim, eu costumo dizer... Conta para mim. Eu costumo dizer, Júlio, que o prontuário é a única prova que os médicos têm, que o hospital tem, que a equipe multi também tem. Vocês não têm outra prova, né? Porque testemunha vai ser quem? Assim, tem prova testemunhal, mas assim, é frágil. O prontuário não. Ele é um prontuário ali sigiloso. Ele tem toda a parte de ser um prontuário eletrônico, né? Na maioria das instituições, que não pode ser rasurado. O médico assina e se responsabiliza. Lembrando, gente, sem rasurar prontuário. Eu sempre canso de falar isso. Não rasurem, né? Escrevam em tempo. Tentem explicar melhor, mas não rasurem prontuário. Isso tira toda a validade dele, né? Mas sim, ele é o documento que vai resguardar todo um processo judicial que o médico for submetido. Vai ser ali. Então, sempre o maior detalhe. Entrou um paciente, como a gente falou, né? E ele chegou lá falando, não quero ser entubado, mas você percebeu que realmente é uma situação fisiológica ali da falta de oxigenação, um pouquinho de pânico, né? Tem todo um critério clínico que está tirando ele do eixo para ele discernir. Olha a importância de você evoluir exatamente o quadro clínico dele, nos mínimos detalhes. Para caso algum dia alguém questionar você até eticamente, né? Olha, mas espera aí, por que você não respeitou se ele falou que não queria? Não, espera, não é que eu não respeitei. Olha o quadro clínico dele, olha como ele não estava em condições de discernir. Né? Qualquer expressão de vontade dele estava viciada, e eu como médico, vocês estão resguardados, tá, pelas resoluções do CFM, né, quando fala de emergência e urgência, todo o ordenamento jurídico, ético, resguarda o médico nesse sentido. Tá? A gente tem a 2232 do CFM, embora ela esteja sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, ela resguarda os casos de emergência e urgência para o médico não ouvir ali a recusa terapêutica, tá? Mas ela ainda é questionável, mas a gente tem os outros artigos legais que dizem exatamente que, olha, não vai ser considerado um constrangimento ilegal se você fizer isso numa iminência de morte. Que o Código Penal já fala isso. O Código Civil também traz isso. Então, essa escusa da emergência e urgência. Mas o que eu sempre digo, não é porque está escrito que tem a escusa da emergência e urgência que é para todos os casos. Se o paciente já vem com uma diretiva antecipada de vontade, se ele tem condições de expressar, aí segura que a gente está lidando com outro direito, que é a autonomia da vontade. São conflitos de direitos que o médico fica no fogo cruzado. Então, ele tem que ter muito trato aí, muito cuidado para saber lidar com o lado humano, ético e também o lado científico-técnico, né? Perfeito. E até a pandemia da Covid-19, a gente tinha esse artifício, né, esse treinamento em comunicação.
e nós tínhamos o paciente próximo, a família próximo, então nós tínhamos aí recursos de como se comunicar. Agora, com esse distanciamento do paciente, a família fica em casa, a comunicação é feita geralmente via telefone, a gente acaba perdendo essa barreira de proximidade entre a equipe de saúde e a família, que fica distante, sem saber o que está acontecendo com o seu paciente. A Bruna da Costa acabou de fazer uma pergunta no nosso chat, que ela pergunta para a gente, e aí eu posso passar para ti, Tamires? Claro, vamos lá. Se a família que está distante não concorda com a vontade do paciente de, por exemplo, o paciente, ele diz que não quer ser entubado, mas esse paciente é pai de um médico, ele é pai de um enfermeiro, ele é pai de um fisioterapeuta, que sabem a possibilidade de condução desse tratamento até uma intubação. Mas é um senhor de 78, 90 anos que diz, doutor, eu tive uma vida ótima e ser entubado não está dentro dos meus valores. E ao olhar na minha faixa etária, a maior parte dos pacientes, mesmo que intubados, quando precisam de intubação, infelizmente acabam por falecer. Eu não quero ser entubado, mas a família não concorda. Como proceder? Muito, muito bom esse questionamento, viu? Muito pertinente, eu diria, porque isso acontece bastante. Vamos voltar um pouquinho quando a gente fala de autonomia da vontade, né? Para um consentimento ou uma expressão de vontade ela ser válida, juridicamente falando, ela é personalíssima. O que significa isso? Só eu, comigo mesma, né, consigo determinar o que eu quero para minha vida sem interferência da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu irmão, do meu amigo, do meu cachorro, de ninguém. Então, o consentimento, ele é muito individual, ele é personalíssimo e ele não sofre interferências externas. Então, todo consentimento, quando ele for dado, o médico sempre tem que ficar atento aos vícios que vêm intrínsecos, né, da fisiologia ali do organismo, que pode estar afetando a parte neurológica, enfim, e também os vícios externos, né? Será que é o que o paciente mesmo quer, ou quando, agora não falando da Covid, né, porque a Covid tem o isolamento, mas ou quando a mãe sai do quarto, ele tem uma outra reação e chama a equipe e fala, olha, enfim, eu não quero falar na frente da minha mãe, mas para mim deu, né? Eu quero a minha dignidade preservada e eu não quero ser entubado, porque eu prefiro ficar ali em cuidados paliativos, vocês me dão todo o conforto, com oxigênio, eu quero ir assim, né, eu quero continuar assim, quem sabe até o melhore, né. Então, a pergunta é bem pertinente e eu respondo que a opinião da família, nesse caso, não é válida, tá, e deve ser respeitada a opinião do paciente, desde que, como você relatou, ele está totalmente consciente, ele é uma pessoa totalmente instruída, né, ele está ciente do que vai acontecer, o médico conversou com ele, a equipe conversou com ele. E aí que eu digo, percebeu que a família causou esse problema, o médico tem que se resguardar. É nesse momento que o médico tem que se resguardar, porque a partir do momento que ele evolui ao óbito, a ação é certa. Vai vir o questionamento para cima do médico e da equipe do hospital. Então é nesse momento que o médico vai ter que ter evoluído direitinho em prontuário, com testemunhas, a enfermagem evoluído, e aí que eu falo, um termo de consentimento sempre é válido, um termo de recusa, né, de terapêutica também é válido, assinado por ele direitinho, né, isso é fantástico. É nesse momento que vai se resguardar os documentos e o prontuário. Mas respondendo a Bruna, né, a Bruna é o nome dela, é isso, Bruna, que vale ao paciente, infelizmente, na família, nesse momento, ela não pode intervir. Assim como o médico não pode intervir, né, e falar, eu quero salvar, eu vou salvar, a família, infelizmente, também não. Não sei se infelizmente ou felizmente, né? Tipo, não é bem o termo, mas ela não pode intervir. Depende da família. Tamires, eu gostei muito que você usou um termo que o paciente também pode mudar a sua diretiva de vontade, né? Então, o paciente tem também essa autonomia. Cada vez menos a gente discute sobre prognóstico fechado, né? Então, isso é um termo que eu particularmente não gosto de usar, assim. Não, o prognóstico desse paciente está fechado. Não, porque ele é dinâmico, né? O nosso paciente é dinâmico. Esse paciente ele pode mudar e ele pode perceber uma piora e entender, se o valor for viver, que o tratamento pode mudar ao longo daquilo. A Ivete Gomes fez uma observação muito interessante no chat, em que ela conta pra gente que a enfermagem costuma fazer uma evolução em ficha própria, que muitas vezes, né, em algumas vezes, essa ficha própria ela é diferente da evolução médica. Ivete, eu vou te contar uma experiência minha. Dentro do hospital em que eu trabalho, dos 2 hospitais em que eu trabalho atualmente, nós sempre passamos no começo do plantão um pit stop ou visita multidisciplinar,
para que a equipe entenda o quadro clínico e o planejamento terapêutico e as metas do dia do paciente que a gente está cuidando. Eu comecei a fazer isso desde que eu comecei a passar visita com a equipe multiprofissional. E eu comecei a perceber que muitas vezes nós estávamos cuidando do mesmo paciente, mas nós tínhamos visões completamente diferentes daquele paciente que a gente estava cuidando. Então, quando eu passava a visita médica, eu junto com os meus residentes, e eu passava, olha, esse é um paciente Covid-19, insuficiência respiratória, e piora. E às vezes a minha enfermeira passava a visita dizendo, esse é um paciente com Covid-19, que levantou para ir ao banheiro, e que comeu, e que tirou a máscara para comer. E a fisioterapeuta passava a visita e dizia, olha só, teve problema no alto fluxo, no catéter desse paciente hoje, ele perdeu a máscara. Então, uma das coisas que foi muito importante a gente começar a fazer foi uma visita multiprofissional para entender cada paciente que a gente estava evoluindo. As evoluções começaram a ficar muito mais consistentes quando toda a equipe entende sobre um mesmo olhar aquele paciente e sobre cada particularidade de cada profissional médico que compõe aí esse time de saúde. É uma sugestão que fica para vocês. É uma sugestão fantástica, assim, nós advogados, né, que trabalhamos aí com a gestão hospitalar e médica, eu te dou parabéns, porque, olha, é fantástico, esse cenário é o melhor, né, porque já está na hora da gente ter a consciência de que o atendimento realmente ele é múltiplo, né, então quanto mais a equipe tiver integrada, o prontuário vem integrado e acaba formando aí um arcabouço inquestionável, né, que você não consegue nem sequer quebrar, porque vai cair na mão de um médico que vai analisar aquilo e vai ver, olha a concisão disso daqui, a enfermeira falou, o médico falou, a físio falou, a fonoaudióloga falou, fica perfeito. Então, eu acho que essa integração nesse momento que nós estamos, é ideal, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, Júlio? Tá tudo acontecendo agora, depois do período pós-pandemia, aí que vai vir ações, questionamentos, então nós vamos enfrentar aí um pós-pandemia muito desafiador, seja na medicina, seja no direito, enfim, na bioética também. Perfeito. Tamires, mudando um pouco o rumo da nossa discussão, eu queria puxar o gancho para uma outra matéria que para mim tem sido muito importante dentro de conceitos ético-legais dos nossos pacientes com Covid-19. Diariamente, eu entro em contato com as famílias dos meus pacientes para passar o boletim. E quando eu entro em contato com a família para dar boas notícias do tipo, seu ente querido está melhorando, a gente conseguiu tirá-lo do ventilador, ele está diminuindo o suporte de oxigênio, é sempre muito feliz, né? É sempre uma notícia muito boa. Mas nem sempre essa é a evolução que a gente dá para a família. Algumas vezes nós entramos em contato para dizer que, infelizmente, o ente querido está em piora, precisando de cada vez mais oxigênio, e que, a despeito das medicações que têm evidência científica para serem usadas, como corticoides, por exemplo, o paciente continua piorando. E aí começam alguns questionamentos sobre tratamentos ainda... Eu não sei como te dizer isso, né, de uma forma elegante, te peço desculpas, mas sobre tratamentos sem evidência científica, sem evidência comprovada de eficácia, ou mesmo tratamentos que são comprovadamente ineficazes no tratamento de pacientes com Covid-19. E há uma cobrança familiar para que esse tipo de tratamento seja prescrito. E eu vou te contar, já foi de tudo. Então, doutor Júlio, eu queria perguntar para o senhor que, já que ele está piorando tanto, por que o senhor ainda não prescreveu hidroxicloroquina, azitromicina, aumentou a dortidaína, fez a ivermectina, prescreveu o ozônio? Por que o senhor ainda não fez isso? E é sempre uma explicação de não tem evidência científica suficiente para embasar essa ou aquela outra conduta. Mas isso gera um desconforto, porque o paciente continua piorando. Como que está a minha autonomia e como que hoje o meio jurídico entende sobre essas necessidades? Eu posso não prescrever essa medicação? Como que os juízes estão entendendo essa situação hoje? Me fala um pouco sobre isso. Olha, esse tema, essa parte também é muito boa, viu? Vou te dizer que estão acontecendo muitas novidades, né, nessa época Covid, principalmente na parte de judicialização. Mas isso eu conto daqui a pouco. Respondendo primeiro a sua pergunta, é um ponto fundamental. A prescrição é ato exclusivo do médico. Né? Não tem discussão, né? Um paciente, ele não pode chegar para você e falar, olha, eu quero hidróxido, prescreve aí. Não funciona assim.
é um ato exclusivo do médico e o médico tem total autonomia para decidir o que ele vai prescrever ou não, principalmente se esse ato for ferir o Código de Ética Médica. Quando a gente fala de experimentais, enfim, a gente vai entrar até na ozonoterapia, você mencionou a ozonoterapia, né, que está famosa na época da Covid. Mas o médico, ele não tem a obrigação, eu sei que é difícil lidar com a família nesse momento, né, é um desespero, tem que ter todo aquele trato com a família, enfim, porque realmente é um período de luto, né, que a família vive, ainda mais pelo afastamento que a Covid implica, porque muitas vezes não tem comunicação com o paciente, ele está lá em UTI, não consegue nem fazer aquela visita, né, porque ele não está comunicativo, não tem a visita virtual, enfim. Então é muito difícil para a família e ela começa realmente a pesquisar no famoso Dr. Google. E lá a gente encontra de tudo. Mas o médico ele tem que estar muito seguro dessa posição dele, tá, Júlio? Ele não é obrigado a prescrever nada que mandem ele prescrever, ainda mais medicamentos sem evidência científica, que inclusive é proibido, né? Vocês não têm autonomia, vou prescrever, não tem evidência, porque depois vocês respondem por isso. Se o médico ele prescreve um medicamento que não tem evidência científica, um tratamento que não tem evidência científica, eu não estou falando da cloroquina, tá? Porque a cloroquina teve um parecer do CFM, que mexeu um pouquinho nessa situação, mas estou falando de outros tipos de medicamentos, principalmente a ozonoterapia, onde o CFM já fala que ela é experimental e que ela só pode ocorrer em fase de pesquisa clínica, ela não pode ocorrer em consultórios e hospitais, né? Ela só ocorre na tese de pesquisa clínica pelo sistema CEP-CONEP. Muito bem. Agora, se vocês vão lá e prescrevem, mesmo assim, a ozonoterapia ou um medicamento experimental, a responsabilidade é do médico do que vai acontecer. E essa família que está te pedindo, hoje ela está te pedindo, mas amanhã ela pode estar te processando porque você prescreveu e pode ter matado o paciente. E como que você vai justificar isso? Você pediu? O juiz vai bem olhar para você e falar, mas assim, quem tem CRM é você, não é a família. Quem estudou foi você, né? Você é médico. Então, muito cuidado. O médico é o detentor desse poder da prescrição. Se a família não estiver satisfeita, ela vai buscar outra equipe médica, ela consegue fazer isso. E você me perguntou sobre os juízes. Então, está acontecendo o seguinte, eu já tive decisões, tá, que eu convivi com essas decisões, em que o juiz, ele, através de uma prescrição médica, de um médico de fora, de consultório, ambulatorial, sem analisar o paciente, inclusive, que estava na UTI, ele prescreveu a ozonoterapia para a família. Então, veio a prescrição do médico falando, né, com as evidências, né, com alguns estudos que ele juntou, que a ozonoterapia, ela era eficaz principalmente para pacientes com septicemia, mesmo com Covid, mas que já entraram em choque, enfim. Que tem um prognóstico de melhora, tal. E a família, com essa receita, entrou no judiciário e falou, juiz, eu quero obrigar o hospital e a equipe médica a fazer ozonoterapia, porque o médico, da nossa confiança, falou que pode. O que você acha que aconteceu? O juiz falou, bom, então tá bom, vai fazer ozonoterapia, ele tá no final da vida, é a última chance que ele tem, então vamos, né, autorizar. O juiz autorizou o início da terapia de ozonoterapia dentro do hospital, e a equipe médica fica, e agora? Eu nunca fiz isso, o que eu faço? Não é permitido, o CFM não me permite eu utilizar esse tipo de terapia. Isso não tem função nenhuma para o Covid. Né, não vai melhorar a situação dela, eu já estudei, enfim. O que eu falo nesses casos? O juiz mandou? Tudo bem. Se o juiz mandou, ele mandou baseado na prescrição de algum médico, porque o juiz não vai dar decisão se ele não vê a prescrição lá no processo. Então, quem é responsável? O médico que prescreveu. Então, aí a equipe evolui no prontuário falando, olha, de acordo com a decisão judicial, né, enfim, a médica tal passa a evoluir a ozonoterapia, o médico sai, porque senão também ele entra junto aí na responsabilidade. Opa. Então, isso é muito, muito importante. Médico dono das prescrições, em casos de ações judiciais que obriguem o médico a fazer alguma coisa fora, que é bem assim raro acontecer, tá? Sempre o médico que prescreveu e fundamentou a decisão, ele tem que ser o responsável pelo tratamento pelo paciente. Então, isso é muito importante. Isso está acontecendo da ozonoterapia, que eu até te comentei, e da hidroxicloroquina, enfim, vocês sabem que tem aí um parecer, né, que foi dado em 2020 do CFM, que ela não autoriza e não proíbe o uso desses medicamentos para Covid, mas o que ele faz? Ele não pune o médico caso o médico entenda que ele quer seguir com esse tipo de tratamento. Tá? Então, o CFM se posicionou assim até então, agora nós não tivemos mudança desse parecer do CFM, estamos no aguardo.
Então, se o médico entende que ele pode e que ele quer prescrever esse medicamento, e o paciente conscientemente assina um termo falando que reconhece os efeitos adversos dessa medicação, não tem problema aí na entrar com esse tipo de prescrição. Lembrando que tem que vir do médico. O médico tem que concordar com esse tipo de tratamento. Perfeito. E aí o Ricardo Purini faz uma pergunta para a gente no chat, Camilo. Primeiro, obrigado pela resposta maravilhosa, como todas as outras. O Ricardo Purini faz uma pergunta para a gente que é: quando a gente trabalha em unidade de saúde que tem protocolo estabelecido de atendimento de paciente com Covid-19, e quando o protocolo do meu hospital está escrito que eu devo prescrever medicações que não têm comprovação científica de eficácia, eu posso alegar objeção de consciência, eu tenho que procurar outro emprego, eu tenho que sair correndo desse hospital, como que eu ajo daqui para frente? Assim? Eu tenho autonomia para dizer, olha, chefe, desculpa, eu tenho uma objeção de consciência e eu não vou seguir o protocolo de vocês. Posso fazer isso? Pode e deve. Aquilo que eu falei, é um ato personalíssimo, não é um ato institucional. Tá? Porque na hora da responsabilidade, o médico vai ser acionado junto com o hospital. Então, assim, não adianta falar, olha, juiz, eu prescrevi isso porque está no protocolo do meu hospital e, infelizmente, eu fui obrigado. Não, o médico, ele é o detentor da prescrição. Se o seu hospital, ele tem esse protocolo, vale aí uma conversa com a diretoria técnica, né, para você também alinhar o hospital que você está trabalhando de acordo com, né, a sua consciência. Eu sei que é difícil, a gente está falando de emprego, a gente está falando de sustento, mas se a pergunta é pode ou não pode, sim, o médico, ele pode se negar a fazer a prescrição quando ele não concorda com o tipo de tratamento, principalmente se esse tratamento não tem evidências científicas e não são comprovadas para o caso clínico do paciente. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Tem duas perguntas no chat. Eu acho que tem primeiro uma intervenção do Durval, falando, a ideia de fazer uma visita com uma equipe multidisciplinar é muito interessante. Mas como que a gente junta a equipe multidisciplinar em tempo integral? Durval, eu particularmente acredito que é impossível juntar uma equipe multidisciplinar em tempo integral dentro dos nossos serviços de saúde que cuidam de pacientes críticos com Covid-19. Mas eu tenho que te contar que é absolutamente possível, e eu digo isso porque eu trabalho no departamento de emergência do maior hospital da América Latina, que é absolutamente possível passar metas com a tua equipe num round rápido com multiplicadores. Então, você consegue pegar a chefe de plantão da enfermagem, a chefe de plantão da fisioterapia e multiplicar e capilarizar tudo que vocês vão fazer ao longo do dia de plantão, tá? Então, é absolutamente possível. É difícil juntar a equipe inteira, concordo contigo. Eu não vou conseguir tirar todos os técnicos ao mesmo tempo, todos os fisioterapeutas, todos os enfermeiros, mas eu consigo discutir as metas e capilarizar todas essas metas com toda a tua equipe. Isso é absolutamente possível. A Camila trouxe uma dúvida também muito interessante. Júlio, só vou fazer uma intervenção, desculpa, antes da resposta da Camila. Eu vi aqui no chat, inclusive, eu tenho uma aluna minha, acho que é a Maria Elisa, e ela comentou, ela é chefe de enfermagens do Mário Covas. E ela comentou aí no chat, ela falou assim, olha, eu faço visita multi. Então, realmente, também é possível. A Maria Elisa, obrigada, viu, Maria Elisa? Obrigado, muito obrigado, Maria Elisa, que guerreira. Muito bom. A Camila trouxe uma dúvida que é muito interessante. Isso, até onde eu saiba, é uma diferença entre Brasil e Estados Unidos. Um paciente que está sedado, por exemplo, e que vai ser submetido a algum procedimento, como uma traqueostomia. E aí a gente precisa de um termo de consentimento livre, um aviso cirúrgico assinado pelo responsável legal do paciente. Quem que no Brasil é o responsável legal por um paciente que não é capaz de responder? É o cônjuge, é o filho, é a neta, é o médico? Quem que responde por ele? Olha, essa é uma dúvida bem legal também. Está travando só um pouquinho? Você está me ouvindo bem, Júlio? Que o seu áudio travou um pouquinho para mim. Eu estou te ouvindo bem. Tá, só para ver se eu entendi, porque cortou um pouquinho a sua pergunta, mas só para ver se eu entendi. O paciente está sedado e precisa da assinatura do termo do responsável, né? Aí vocês querem saber quem é o responsável. Quando o paciente está inconsciente, né, totalmente incapaz, né, a gente tem alguns institutos que chamam os institutos da interdição, que são os que interditam aquele paciente, fazem uma visita rápida no hospital, interditam e nomeiam ali um tutor, um curador. Então, ele passa a ser o responsável ali por esse paciente, tá?
Mas a gente sabe que no dia a dia, na prática, não dá muito tempo da família entrar com esse pedido, enfim. Então, quem vai responder realmente vai ser o familiar mais próximo, o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, que são os primeiros ali na linha, sempre pensando. Vai vir filho, pais e cônjuges. Só que aqui o que eu falo, vamos lá. Se ele vai lá e ele autoriza, tá tudo bem, tá bacana, passou. Se ele não autoriza e você vê que é um risco iminente à vida daquele paciente, aí é cautela, porque aquele paciente não está expressando a vontade dele, e se ele não tiver uma diretiva antecipada, né, de vontade, não adianta vir o cônjuge ou o filho e falar, então, meu pai, 2 minutos atrás, não, 2 minutos não, semana passada, quando a gente estava assistindo o jornal, na TV, ele falou, olha, se eu tiver Covid e for internado, eu não quero ser entubado, viu? Isso não é tão válido juridicamente falando, isso pode dar um problema com o médico. Porque naquele momento que ele falou, ele talvez não expressou a vontade dele consciente, ele não foi esclarecido, e a gente não sabe de onde está vindo essa informação ali da família. Então, sempre muito cuidado quando tem a recusa, porque daí o médico passa a ser o responsável se tiver o risco iminente de morte. Tá? Então, a partir do momento que ele virou crítico, ele tem risco iminente de morte, a família não autorizar, o médico passa a ser o responsável para salvar a vida daquele paciente, se não tiver nenhum documento, né, que comprove aí a diretiva antecipada de vontade dele. Então, sempre muita atenção em relação a responsáveis. Muito bom, muito bom. Bom, Tamires, eu queria já de antemão agradecer esse papo maravilhoso. Eu acho que foi uns 40 minutos em que eu mais aprendi na minha vida sobre como lidar com os meus pacientes com Covid-19. Muito obrigado por tirar tantas dúvidas minhas e acredito que de quem nos assiste nesse momento. Bom, queria abrir agora, eu sei que a gente foi respondendo as perguntas no chat em tempo real, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, escreve para a gente está mais do que à disposição. Bom, vamos lá. Ih, já chegou a primeira. Muito bom, Reinaldo. Deixa eu vir aqui. A pergunta do Reinaldo é a seguinte: qual o lugar do termo de consentimento na prescrição de medicamentos que supostamente não tem evidência científica? Entendi. Eu acho que o Reinaldo está perguntando para a gente, eu tenho uma medicação que ainda supostamente não está bem esclarecida a eficácia em cima de estudos clínicos. Eu sou médico e eu estou confortável em prescrevê-la. Então, por exemplo, eu estou confortável em aumentar uma dose extrema de corticoterapia para o meu paciente. E isso não tem uma comprovação científica de que funciona. Mas eu posso submeter um termo de consentimento livre e esclarecido para o meu paciente, mesmo sem fazer parte de um protocolo de pesquisa, e se ele autorizar fazer esse tratamento? Você está me falando de medicamento, tá? E não no caso da ozonioterapia, que já tem regulamentação própria que o CFM não autoriza fora do cenário, tá? E isso acontece muito com a hidroxicloroquina. Então, os hospitais, principalmente que estão operando com esse tipo de protocolo, né, onde não há comprovação científica, o termo de consentimento é fundamental. Sem ele, o médico e o hospital pode ter um problema gigantesco, tá? Então, vai ser nesse termo que o médico ali confortável, até no caso que você acabou de falar, eu quero aumentar a dose porque eu li um estudo, um prognóstico, eu acho que nesse caso cabe ali, no caso clínico, eu vou prescrever assim. Então, você vai sentar com o seu paciente, né? Isso não vai ser possível se no caso ele estiver inconsciente, então você não vai conseguir esse termo. Então, essas situações é para o caso em que o paciente consegue consentir. Porque você só vai poder entrar com um medicamento experimental, no caso dele, se houver o esclarecimento dele dos riscos e benefícios. Então, ele vai ter que saber que, olha, eu vou tentar isso porque realmente é a nossa última chance, né? Analisando o risco e benefício. Isso vai ser legal. O que você tem de prejuízo e risco? Você pode evoluir ao óbito, ou você pode ter um efeito colateral assim que vai te levar a um infarto, vai te levar a um problema cardíaco, enfim. Ele tem que estar bem descrito nos riscos e benefícios. O termo vai ter que falar isso. E aí, ele assinando e consentindo, o médico prescrevendo, aí não há problemas. Eu estou livre de discussões? Não, você não está livre. Mas você está resguardado com o seu prontuário, você está resguardado com o termo de consentimento, lembrando sempre das testemunhas para comprovar que você realmente falou. Porque onde as pessoas pecam muito? Vai lá, tem o termo lindo desenhado que o jurídico escreveu, né, junto com a qualidade do hospital, a pessoa assina.
Gente, é muito difícil hoje no Brasil a gente falar que a pessoa vai ler nitidamente o que está escrito ali e vai compreender. Quando a gente lida com pacientes, a gente tem que lembrar que há ali uma situação delicada, um momento crítico. Então, cabe ao médico sentar ou à equipe e falar, olha, esse termo está falando isso. E eu quero tentar esse tratamento com você como nossa última chance, e esses são os riscos. Mas, por ser um medicamento experimental, mesmo com consentimento, e se a evolução for negativa, o médico pode sim responder perante o CFM e civil e a responsabilidade civil, e ele vai ter que comprovar que ele fez tudo certinho, teve consentimento e que ele estava embasado em alguma coisa. Você tem que estar embasado, né? Você tem que estar embasado em algum estudo preliminar, alguma fase 2 ou 3 da pesquisa clínica. Tem que ter um embasamento para entrar com a prescrição. Não vai ali, olha, eu acho porque eu sonhei. Isso também não existe, né? O médico tem que estar respaldado tecnicamente, no mínimo que possível, para tentar salvar aí a vida do paciente como última opção. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Tamires. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Ser questionado na justiça é algo que é um risco, né? É possível que sempre aconteça. Embora façamos tudo de forma correta e ofertamos para o nosso paciente o melhor tratamento possível, a gente não fica nunca completamente imune a qualquer tipo de questionamento. O importante Júlio, ninguém. Eu acho que ninguém nenhuma espera, não são só os médicos, porque, assim, além do direito que a gente brinca da vida, saúde, autonomia, tem o direito de ação. Todos nós temos o direito de acionar o judiciário para questionar eventuais supostas ilegalidades, né, que a gente supõe que tenha sofrido. Então, ninguém está ileso, nem a equipe médica, nem as instituições de saúde. Então, por isso que eu falo, muita atenção ao prontuário, eu repito, eu canso. Para os meus alunos lá do curso de Direito Médico, eu sempre falo, gente, eu fico até rouca. Prontuário. E, gente, sem copia e cola. Sem copia e cola. Evolução de prontuário não pode ser copiada do colega. Eu não posso copiar o meu colega que passou e só mudar a última linha. Gente, isso é um perigo. Isso é um perigo na perícia. Então, evolui. Eu sei que é chato, você está ali na correria, tira um tempinho, evolui. Tem que evoluir sem copia e cola. Eu canso de falar, viu, Júlio? Por isso que eu fico repetitivo. Porque isso salva. Depois os médicos agradecem. Olha, ganhei esse processo por causa do prontuário. Exatamente. Muito bom, muito bom. Tamires, eu queria encerrar esse webinar já nesse avançado do horário, te agradecendo. Muito, muito, muito obrigado por todas as explicações. Eu tenho certeza que esclareceu para muita gente que está cuidando agora de pacientes com Covid-19. Obrigado por ter topado esse desafio de vir fazer um webinar sem combinar, preparar, sem slides, sem webinar, e fazer um webinar e topar esse papo, essa discussão para tirar tantas dúvidas. Eu fico muito agradecido por você ter topado esse desafio. Mais uma vez, obrigado também à Manolha Educação por terem topado o desafio junto com você. Foi uma honra. Júlio, eu que agradeço, eu fico muito feliz a gente discutir esses temas. Esses temas, eles são fundamentais aí para a promoção da saúde, né, no país, para a qualidade dos serviços em saúde e também para a proteção dos hospitais e das equipes médicas, né? Então, eu fico muito contente de poder contribuir, espero que eu tenha ajudado aí nos principais aspectos. Caso alguém tenha uma dúvida, procure o Dr. Júlio, né, nas redes sociais, ou eu, a gente está aí para ajudar vocês em tudo. Agradeço a Manoli também. E é isso, gente. Boa noite a todos. Boa noite, viu, Júlio? Obrigada. Boa noite a todos. Eu estou super à disposição. Meu Instagram é @julio_alencar. Teu Instagram é? Conta pra gente. O meu é que meu nome é difícil para escrever, eu vou ter que escrever no chat, porque é @Tamires Capelo, do jeito que tá lá no convite, eles conseguem achar. Conseguimos sim. Mais uma vez, um prazer conversar com todos vocês. Obrigado para quem participou no chat, para quem nos assistiu. Espero que a gente nos encontremos muito, muito em breve. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Júlio. Obrigada.